Bom, vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Essa é a terceira aula que a gente vai falar sobre os pilares fundamentais da hipertrofia muscular. A gente começou com a tensão mecânica, foi para o estresse metabólico, e agora começamos a falar, vamos terminar falando sobre o dano muscular, ok? E o que nós vamos discutir nessa aula? Nós vamos falar sobre o dano muscular induzido pelo exercício, tá? O que é o dano muscular? Isso gera muita confusão. E a gente vai explicar exatamente o que é o dano muscular que realmente a gente bota como pilar da hipertrofia muscular e qual é o dano muscular que é maléfico para a hipertrofia muscular, ok? O seu papel, né, na hipertrofia, o efeito da sessão repetida, isso aí vai ser bem interessante. A relação entre dano muscular, síntese proteica, hipertrofia muscular, como é que acontece isso? Os mecanismos do dano muscular na hipertrofia, então, quais são os mecanismos que nós vemos, né, mais discutidos na literatura científica que justificariam que o dano muscular teria relação, né, teria um resultado na hipertrofia muscular, que seriam os processos inflamatórios, a atividade das células satélites, o aumento da produção de F1 e o edema celular, que é o vulgo inchaço. Tá? E no final eu vou dar uma pincelada, eu vou discutir com vocês sobre um assunto bem polêmico. Muita gente não sabe, mas ou sabe de uma forma errada, que seria o uso de anti-inflamatórios e hipertrofia muscular. A gente pode tomar anti-inflamatório, o uso de anti-inflamatório vai atrapalhar o nosso resultado na hipertrofia muscular, quando é que isso ocorre, como ocorre, acontece com todo mundo. Então, fiquem ligados que vai ser bem interessante essa aula. E, como sempre, no final, eu vou fazer uma conclusão com um apanhado geral daquilo que a gente discutiu. Essa figura, no pain, no gain, né? Segura não, né? Mas essa frase, no pain, no gain, ela é muito forte. Né? Ela, aos 10, 15, 20 anos, ela tinha bastante influência. Por quê? Porque o pessoal que entrava na academia achava que para ter um resultado de hipertrofia muscular, precisava sentir dor. No pain, no gain. Né? Ou seja, sem dor, sem ganho. Isso era muito forte, então as pessoas queriam treinar até sentir o músculo lá rasgar, doer. E se saísse da academia com o músculo doendo, fala, nossa, esse treino foi muito bom. E isso permeou por muito tempo. Né? Hoje ainda temos isso, mas claro, né, com o conhecimento que nós adquirimos, com as informações que são passadas, hoje isso aí já diminuiu bastante. Mas existe sim uma galera que ainda acha que um treino bom tem que sair moído, dolorido, com o músculo, né, no outro dia sem conseguir andar direito naquele treino de pernas. E não é bem assim que funciona. Na verdade, pessoal, essa frase, no pain, no gain, tem muito mais relacionado com a questão do trabalho, o esforço para gerar um resultado, não a dor em si. Então, o pessoal levou muito ao pé da letra. E aí, a gente tem que entender o que realmente é o dano muscular induzido pelo exercício, ou seja, aquele dano muscular que vai acontecer no exercício e que pode ser benéfico para a hipertrofia muscular. Então, nada mais nada menos são microlesões nas fibras musculares, ou seja, a gente treina, esse treino vai levar a microlesões nas fibras musculares, tá? Para quê? Para que ocorra uma sinalização para que essas fibras sejam reconstituídas e fortalecidas, levando ao processo de hipertrofia muscular. Tá? Então, ela ocorre principalmente devido ao quê? Ao desempenho de exercício não habitual. A sua gravidade é modulada pelo tipo, intensidade e duração do treinamento. Quem é que sente mais dor depois de um treino? Aquele iniciante ou aquela pessoa que treina mais tempo? Aquela pessoa que é iniciante. Por quê? É um exercício não habitual. Tá, beleza. Mas eu treino há muito tempo e às vezes eu sinto dor quando troco o treino. Por quê que você sente uma leve dor, né? Um leve incômodo no músculo após executar uma planilha de treino novas? Porque é um exercício não habitual, tá ok? E claro que essa questão do dano muscular ela vai ter relação com o tipo, intensidade do exercício, duração do treinamento. Então, tudo isso está relacionado. Entenderam? Então, o dano muscular induzido pelo exercício, tá? Ele é intensificado, a gente já sabe disso na literatura, pela realização dos exercícios excêntricos. Para quem não sabe, concêntrico, por exemplo, eu vou aqui, ó, estou com bíceps, vou fazer o bíceps concêntrico, eu faço, né, no sentido do movimento, realizando a força para contrair o músculo, tá? E excêntrico seria um movimento de resistência do músculo. Tá? Então, concêntrico, eu estou contraindo o músculo, tá? E excêntrico, eu estou alongando o músculo
exercendo uma força de resistência, ok? Então, a gente sabe que os exercícios excêntricos, eles levam ao maior dano muscular devido ao maior número de fibras que são rompidas, tá? Então, aqui a gente tem concêntrico, excêntrico, tá? Concêntrico e excêntrico, ou seja, número de fibras que foram danificadas, tá? Os exercícios concêntricos, isométricos, também contribuem, gente, tá? Não é que não contribuam, mas o excêntrico, ele tem uma maior significância, né? Ele é mais significativo para que ocorra o dano muscular. A gente percebe quando a gente treina, quando a gente vai fazer, por exemplo, vai retornar o movimento, vai alongar o músculo e a gente segura o peso, a gente sente como se fosse o músculo rasgando, assim, e é justamente mais ou menos essa sensação, tá? Isso acontece por quê? Que as fibras de contração rápida, aquelas que são relacionadas mais com hipertrofia muscular, fibra tipo 2A e 2X, elas são mais vulneráveis a danos induzidos excentricamente do que as fibras de contração lenta. As fibras de contração lenta são aquelas tipo 1, tá? Elas também estão relacionadas com a hipertrofia muscular, mas não tanto quanto as fibras do tipo 2A e 2X, tá ok? E como é que a gente pode avaliar o dano muscular induzido pelo exercício? Não é? Bom, de algumas formas. A gente pode identificar ele pela aquela dor muscular de início tardio, que é aquela dor muscular que acontece ali após 24 a 72 horas depois da atividade física. É aquela dor muscular pequena, aquele leve incômodo que existe, entendeu? É diferente você, por exemplo, treinar a perna outro dia quando não conseguir andar. Então ali você teve um dano muscular exagerado, né? Ali você não vai colher os benefícios daquela atividade física, tá? Como a gente vai ver ali mais para frente. Então tem que ser algo controlável, algo sutil, tá? Que pode acontecer ali 24 a 72 horas após o treino. A perda de força, por que aconteceria a perda de força? Justamente porque os filamentos de actina e miosina estão sobrepostos. E quando ocorre o dano muscular, ocorre o rompimento das fibras musculares, fazendo com que eles não consigam mais se sobrepor. Consequentemente, você não consegue mais ter em determinadas fibras musculares a contração muscular. Consequentemente, você vai perder a força. O inchaço e o edema, né, que é típico, né, aquele inchaço no músculo após a atividade física, que pode perdurar por um tempo, né, após ocorrer algum dano muscular. E o aumento de enzimas no sangue, isso aqui é bem interessante, por exemplo, como a creatina quinase, a hemoglobina, TGO e TGP. Tá? Aí a pessoa pode fazer o exame de sangue e pode ter esses valores alterados. Por quê? Porque ocorre a quebra, o rompimento das fibras musculares, liberando essas enzimas que a gente possui dentro do músculo para a corrente sanguínea. Tá bom? Então vamos dar um exemplo. A rabdomiólise, por exemplo, a creatina quinase fica ali acima de 10.000. Tá? Bom, você pode ter pessoas que vão realizar uma atividade física, um treino, e a creatina quinase bater ali 2.000, 4.000, 6.000 e não ter rabdomiólise. Tá? Só que ela é uma pessoa mais responsiva para aquela atividade física. Tá? Inclusive, você pode ter outra pessoa que realiza a mesma atividade física que essa, e a creatina quinase fica ali em 200, 400, 600. Ou seja, não quer dizer que aquela atividade física é melhor ou pior para aquela pessoa. Só questão de responsividade. Tá bom? A gente não pode avaliar justamente isso. Tá ok? Além disso, o TGO e TGP. Por que eu botei aqui TGO e TGP? Porque acontece. Por exemplo, de uma pessoa fazer uma atividade física extenuante um dia anterior a realizar um exame de sangue. E aí, quando vai realizar lá o exame de sangue, dá alteração no TGO e TGP. E aí, às vezes, o profissional da saúde que está avaliando, até a própria pessoa, vai falar, pô, meu fígado, né, que são enzimas transaminases hepáticas, né, são marcadores hepáticos. Então, a pessoa começa a achar que está com problema no fígado. E muitas vezes não é. Foi só realizou uma atividade física intensa. Então, se ela ficar ali 2, 3 dias sem fazer atividade física e realizar outro exame de sangue, ela vai ver que os valores vão estar ali normais. Tá? Isso é interessante a gente saber disso. E qual o papel do dano muscular na hipertrofia? Bom, gente, o papel do dano muscular na hipertrofia é mais ou menos o seguinte, tá? Você tem aqui o músculo, beleza? E aí você causou uma lesão no músculo, tá? Pá, rompi. O que vai acontecer? O seu corpo, ele vai querer se adaptar e falar, ó, não, gente, isso aqui não, ó, pessoal, vamos agora fazer o seguinte. Já que a gente, com essa força que exerceu,
com isso que aconteceu, a gente rompeu a fibra muscular, a gente não quer isso, né? Ou tanto de problema que causa, tem que chamar neutrófilo, macrófago, e aí, causa um processo inflamatório, mexe com toda a nossa estrutura, a gente não quer isso, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar, beleza, então a gente vai restaurar as fibras musculares, só que elas agora vão estar mais fortes, beleza? E aí, quando for realizar aquela atividade física novamente, pode ser que rompa as fibras, mas vai romper menos, né? Ou com menor facilidade. E aí o corpo vai fazer o quê? Não quero mais isso. Então ele vai realizando processos de adaptação àquela atividade física de forma que o músculo, né, se torne cada vez mais resistente, as fibras musculares se tornem cada vez mais resistentes. E esse processo de deixar a fibra muscular mais resistente, você vai aumentando a área de seção transversal do músculo. Ou seja, você vai tornando o músculo mais... você vai aumentando ali a massa muscular para você conseguir resistir mais àquela atividade, né? Aquela força, aquela ação que você está executando. Entendeu? Então, à medida que você vai aumentando a seção transversal do seu músculo, você vai tornando ele mais forte e mais resistente para aquela atividade. E aí ocorre o processo de hipertrofia. Então, é um processo de adaptação. Ah, mas beleza. É só o dano muscular? Não, não é. Né? A gente sempre fala aqui, são os 3 pilares. Tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Eles não ocorrem sozinhos. Né? Inclusive, a gente já discutiu aqui em outras aulas, e eu vou trazer aqui novamente, que a gente tem realmente na literatura que a tensão mecânica é o principal motor. O estresse metabólico e o dano muscular, a gente ainda tem na literatura divergência sobre se eles fazem parte da tensão mecânica, né, ou se eles complementam a tensão mecânica, tá? Então existe essa relação. Mas esse seria basicamente um mecanismo, né, qual seria a relevância, a importância do dano muscular na hipertrofia muscular, ok? Então a gente entra agora no efeito da sessão repetida. O que seria o efeito da sessão repetida? Como eu falei, à medida que a gente vai realizando a atividade, a gente vai sentindo menos o dano muscular. A gente vai chegando ao ponto de, às vezes, você realizar uma atividade física que antes você sabia que sentia dor, não sentir mais dor e você começar a achar que não está treinando direito. Ou que o exercício é ruim. Enfim, né? Então, por que isso acontece? Porque à medida que você vai executando, né? Você foi lá o primeiro dia na academia, treinou, nossa, saiu moído, ficou 3 dias doendo e tal. Aí no segundo dia você foi, saiu doendo, mas não tanto, e o terceiro dia nem tanto, e por aí vai. Acontecem uma série de adaptações, como o fortalecimento do tecido conjuntivo. Então, por isso que é o efeito da sessão repetida. À medida que você vai executando aquela atividade, tá? Você vai tendo o fortalecimento do tecido conjuntivo, o aumento da eficiência no recrutamento de unidades motoras. Então, seu corpo começa a se organizar melhor com aquela atividade. Maior sincronização das unidades motoras, distribuição mais uniforme da carga de trabalho entre as fibras. É como se você tivesse um time de futebol. Você reuniu ali 5 caras para jogar lá um jogo de futsal. Um goleiro e quatro na linha. Você não sabe quem é o melhor goleiro, quem é o melhor em cada posição. Os caras nunca jogaram junto, nem sabe jogar direito, bota para jogar, aí fica aquela correria na quadra, não sei o que. Então, toma uma goleada. Aí você pega aquela galera, aí começa a treinar. Aí, pô, esse aqui é melhor no gol. Ó, essa jogada a gente vai fazer ensaiada assim, a marcação vai fazendo assim. E com o passar do tempo, esse time vai jogando melhor, de forma mais eficiente. E aí, às vezes, aquela goleada, aquela surra que você está tomando, não sei como você não toma mais. Começa a ganhar. Enfim, é só uma correlação, tá? Então, você consegue aqui distribuir mais uniformemente a carga de trabalho entre as fibras e maior contribuição dos músculos sinérgicos. Se vocês lembrarem de aulas anteriores, onde eu falei da questão da adaptação, né, neurológica, né, neural, relacionada à hipertrofia muscular, como? O que acontece? Né? À medida que a gente vai treinando, no início, a nossa força vai aumentando, não por conta do aumento da área de seção transversal do músculo, ou seja, não por conta da hipertrofia, mas por conta das adaptações neurais. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram, se assistiram essa aula, mas enfim, o que acontece é justamente isso. Quando a gente entra na academia, inicialmente a gente vai aumentando a força, não porque a gente está aumentando o nosso músculo,
mas porque a gente vai tendo adaptações neurais que vão promovendo um aumento de força e em um segundo momento você vai ter ali o processo de hipertrofia muscular acontecendo. Tá? Então, se a gente pegar para ver isso aí, você vai ver que o aumento da eficiência no recrutamento de unidades motoras é o quê? Neural. Maior sincronização das unidades motoras, neural. Distribuição mais uniforme da carga de trabalho entre as fibras, neural. Maior contribuição dos músculos cinéticos, neural. Se a gente for ver isso aqui, então, o efeito da sessão repetida está relacionado à adaptação neural do nosso organismo àquela atividade. Então, por isso que, ao longo do tempo, nosso corpo vai entendendo, ou seja, o time de futebol vai sabendo como jogar, e aí joga mais fácil. E aí você consegue executar aquela atividade física sem sentir tanta dor, e até tendo um resultado hipertrófico melhor. Tá? O dano muscular é atenuado a cada sessão, mesmo que a intensidade seja mantida ou aumentada. Ou seja, não é preciso sentir dor extrema para ter resultados. Então, aquela ideia no pain, no gain, de sentir dor para ter um ganho, não é verdade. Não é assim que funciona. A gente não precisa sentir dor extrema para ter resultados. Hoje a gente já sabe disso. Inclusive, previne lesão. Então, a gente já sabe que para ter hipertrofia muscular, não necessariamente a gente precisa ir até a falha, tá? Não necessariamente precisam ser cargas elevadas. Então, tem todo um contexto referente à hipertrofia muscular, que hoje a gente sabe que antigamente não era difundido ou não se sabia. Tá? Isso aqui vai ser muito importante. Relação entre o dano muscular, a síntese proteica e hipertrofia muscular. Tá? O que eu trouxe aqui? Esse artigo aqui de Damas 2016, Damas e Colaboradores de 2016, ele mostra que a síntese proteica, tá? Tá? Ela é mais alta após a primeira sessão de exercício. Esse T1 aqui foi após a primeira sessão do exercício. Tá? Ficou horrível isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu também, para desenhar um número aqui, vai ser meio difícil, mas vamos lá. Isso aqui foi na primeira sessão do exercício. Tá? Aqui, eles mediram a síntese proteica após o exercício executado 3 semanas depois. Tá? Ou seja, ele veio executando aqui, essa aqui foi a primeira vez que ele executou, continuou executando o exercício, 3 semanas depois eles mediram. Você já viu que diminuiu, né? Isso aqui foi 10 semanas depois que eles estavam executando o exercício. O que isso quer dizer? Que a síntese proteica muscular foi maior quando houve maior dano muscular, que foi no primeiro exercício. Primeira vez que ele executou o exercício. Pum, maior dano muscular. Pum, maior síntese proteica. Tá? Você fala, caramba, então eu preciso de dano muscular para ter síntese proteica. Talvez seja bom esse negócio. Mas olha o que ele mostrou aqui também. Tá? Isso aqui é aumento da área de seção transversal do músculo. Ou seja, isso aqui está relacionado com hipertrofia muscular. Após o primeiro exercício, essa aqui era o tamanho do músculo, digamos assim. Após 3 semanas, olha como aumentou. Só que a síntese proteica diminuiu. E após 10 semanas, olha como aumentou. Só que a síntese proteica diminuiu. Então você vê que, beleza, o dano muscular tem uma relação com a síntese proteica, mas essa síntese proteica não tem relação com a hipertrofia. Bom, o que quer dizer isso? Ó, esse mesmo grupo, né, Damas Colaboradores, 2017, eles mostraram o seguinte. Isso aqui é a primeira semana de treino, e aqui é a 10ª semana. O que acontece? Na primeira semana de treino, na primeira vez que você vai realizar atividade física e tudo mais, sua síntese proteica ela aumenta. Mas por quê? Porque o dano muscular é maior e você precisa utilizar para reparar as fibras musculares. Ou seja, aquelas fibras que romperam, você tem que consertar elas, você tem que reparar elas. Então, você tem uma síntese proteica aumentada que ela não está relacionada, ela não vai ser desviada para hipertrofia, ou seja, para criar novas fibras. Ela vai ser desviada para reparar as fibras danificadas, entenderam? Com o passar do tempo, essa síntese proteica ela vai sendo cada vez mais desviada para hipertrofia muscular e menos para o dano muscular, tá? Até chegar ao ponto, né, que a gente começa realmente a ter uma relação maior com a hipertrofia muscular de acordo com a síntese proteica. Vocês conseguem entender isso? Então é como se assim, pô, eu lesionei meu músculo, né? Vamos lá, eu realizei uma atividade física. Quando eu realizo uma atividade física, eu aumento a síntese proteica muscular por realizar a atividade física, tá ok? Só que eu tenho 100 aminoácidos para utilizar. Vamos falar assim, 100 aminoácidos para utilizar, tá? Só que eu realizei um dano muscular muito grande, então vou ter que usar 90 para recuperar o dano muscular e 10 para novas fibras musculares. Com o passar do tempo, como eu vou me adaptando
a esse exercício, eu vou sofrendo menos dano muscular, o que vai acontecendo? Eu vou utilizar ali 10 para recuperar o dano muscular e 90 para hipertrofia muscular, para gerar novas fibras musculares. Isso aí vai aumentar a hipertrofia muscular ao longo do tempo. É a mesma coisa que esse gráfico aqui mostrou. Olha, nas primeiras semanas, eu tenho um aumento do volume lá da área da seção transversal, mas não por conta da hipertrofia, ó, mas por conta de um edema celular que foi ocasionado pelo exercício, aquele inchaço que o dano muscular e o estresse metabólico também realizam. A partir de determinado tempo, você vai vendo que o pump não vai sendo tão grande assim. E essa área da seção transversal ela vai estando muito mais relacionada com o aumento das proteínas, né, do músculo mesmo, da proteína muscular, né, da massa muscular, do que com o edema celular. Então, é justamente isso, tá, que a gente tem que entender. O dano muscular, ele vai ser um fator que vai sinalizar a hipertrofia muscular. Só que se o dano muscular for excessivo, ele vai atrapalhar a hipertrofia muscular. Entendeu? Então tem que ter um equilíbrio. Isso é interessante para vocês verem que, realizei um treino, não sair com o músculo doendo, não quer dizer que o treino não surtiu efeito. Tá? Não é esse o fator. Que o dano muscular, a dor que vai dizer se o treino é bom ou não é bom, se fez efeito ou não fez efeito. Ok? Pontos importantes. O dano muscular inicial é um gatilho para o reparo, mas ele não é o principal motor da hipertrofia em si. Ok? Não é quanto mais dano, mais hipertrofia. Pelo contrário, a hipertrofia eficiente acontece quando o músculo já está adaptado e a energia está focada na construção de novas proteínas, não no reparo. Foi aquilo que a gente conversou. Tá ok? A frase no pain no gain é, portanto, uma simplificação exagerada e pode levar a treinos desnecessariamente exaustivos ou contraproducentes. É aquela pessoa que quer treinar para sair acabado, moído do treino, tá? E isso aí acaba sendo contraproducente, como a gente viu. A gente vai desviar lá a energia, lá, os aminoácidos para síntese proteica para reparar o músculo do que para gerar realmente hipertrofia. É tudo um equilíbrio, tudo tem que ser de forma adequada, tudo tem que ser de forma individualizada. Por isso que é importante o acompanhamento profissional, tá? Justamente para avaliar isso. Hoje eu vejo muita gente, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, bom, a gente está aqui em 2025, em outubro de 2025, utilizando o ChatGPT para realizar a prescrição do seu treino, tá? Isso é perigoso, tá? Por vários motivos. Então aí a pessoa vai, prescreve treino, ou às vezes ela mesma faz o seu treino, ou às vezes o coleguinha faz o treino, e aí, pô, não, o treino não tá bom não, bota mais carga, bota mais exercício. Pra quê? Não, pô, tô saindo daqui tranquilo. Então, assim, muitas vezes é a técnica também que a pessoa não está fazendo adequada, né? Ou seja, não tem a consciência corporal ainda. Enfim, né? Isso aí é para uma reflexão futura. E quais são os mecanismos do dano muscular na hipertrofia que a gente realmente vê mais discutidos na literatura científica? Os processos inflamatórios induzidos pelo dano muscular, a atividade das células satélites, que a gente já conversou aqui sobre células satélites, a gente já conversou aqui em algumas aulas, tá? Vou falar de novo, a produção de GF1 que a gente também já falou em outras aulas, e o edema celular que a gente já falou na aula de estresse metabólico, e eu vou repassar aqui para vocês, tá? Mas recomendo fortemente assistir às demais aulas para que aumente, né, o entendimento, melhore o entendimento sobre o assunto, tá? Porque cada aula tem uma correlação com a outra. Então, os processos inflamatórios. Quando ocorre dano muscular, o corpo ele vai desencadear uma resposta inflamatória aguda. Ó. Eu tenho aqui o dano muscular, tá? E aí o que vai fazer? Os neutrófilos, eles vão adentrar a célula, tá? O que acontece? Eu tenho uma resposta inflamatória aguda, tá? Então, células de defesa, os neutrófilos, macrófagos, são chamados paradanificados. Eles vão entrar dentro da célula muscular, tá? O que acontece? Isso é interessante, isso é importante, tá? Porque, por exemplo, os macrófagos, beleza? Eles são sinalizadores, né? Eles atuam como sinalizadores para promover o crescimento muscular e vias anabólicas. Os macrófagos, eles vão ter uma correlação, como a gente vai ver quando a gente for falar de célula satélite, com a ativação de células satélites, que elas são importantíssimos para o crescimento muscular. Beleza? Então, ocorreu o dano muscular. Eu vou lá,
Entre os neutrófilos, os macrófagos começam a atuar, tá? A depender da resposta, isso é algo positivo. Isso aí vai vir de um fator anabólico, tá? Da mesma forma que nesse dano muscular existe a liberação de espécies reativas de oxigênio, tá? Como por exemplo superóxido, né? Peróxido de hidrogênio, o ácido hipocloroso. Eles vão também mediar uma resposta hipertrófica, tá? Os ROS, isso aí a gente viu também na aula de estresse metabólico, eles vão mediar uma resposta hipertrófica por duas vias principais. A via MAPK, como a gente viu na aula sobre tensão mecânica, e a via de GF1, ou seja, vai aumentar a produção de GF1. Tá? Então, o que acontece aqui? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu vou ter o dano muscular e vou levar uma inflamação. Essa inflamação, células de defesa vão lá para resolver a situação, para diminuir a inflamação, porque aquilo é uma agressão ao corpo. Tá? Só que isso é uma sinalização para vias anabólicas. Entretanto, uma inflamação muito severa, tá? Ela aí vai ser maléfica, porque ela vai vai atrasar a recuperação muscular, vai prejudicar a adaptação muscular, vai poder levar a um catabolismo muscular. Então, tudo vem de um equilíbrio. Essa inflamação é uma sinalização importante? Sim. Isso aí vai levar a uma adaptação muscular ao exercício, tá? Isso aí é importante. Inclusive por isso que muitas vezes a gente conversa sobre a pessoa não tomar vitamina C, vitamina E, depois do treino, porque são antioxidantes, pode atrapalhar inclusive essa relação de adaptação ao exercício. Tá ok? Atividade das células satélites. Eu vou linkar o que a gente falou agora com isso. Ó, vamos lá. Quando eu tenho uma lesão muscular, tá? O dano muscular, você está vendo aqui a célula satélite? Beleza. Então a gente tem aqui a lesão, tá? O que vai acontecer? Olha aqui quem vai entrar na lesão, quem vai ser chamado. Ó, tá tendo inflamação, tem uma lesão aqui, processo inflamatório. Vamos lá, os neutrófilos e os macrófagos. Eles vão entrar aqui na célula muscular, beleza? Os macrófagos, eles possuem uma correlação com as células satélites por meio de algumas miocinas, como por exemplo a interleucina 6. Consequentemente, quando os macrófagos adentram a célula muscular após ocorrer um dano muscular e terem essa relação, né, ter essa sinalização para as células satélites, o que vai acontecer com as células satélites? Elas vão se proliferar, se diferenciar. Tá? As células satélites, para quem não lembra, elas ficam aqui, né, bem próxima à lâmina basal da célula muscular, fica bem em cima ali da fibra, tá bom? É como se fossem umas células tronco. E aí, quando elas são ativadas, beleza? Seja por um dano muscular, seja pela tensão mecânica, elas vão se proliferar, elas vão se dividir, tá? E elas vão se diferenciar ou para produzir novas fibras musculares ou para reparar aquelas fibras musculares. Então, eles vão gerar novos mionúcleos, que são os núcleos das fibras musculares. Então, consequentemente, essa figura até fica melhor para ver. A gente tem aqui ó, um mionúcleo, uma célula satélite, estão vendo aqui? Beleza. Então, teve uma ativação, elas se diferenciam, beleza? E aí elas podem se fundir, as fibras musculares, né, danificadas, ou vão se fundir entre elas para produzir novas fibras musculares, tá? E elas vão reparar as fibras musculares e vão gerar novas. Isso aí vai levar a um processo de hipertrofia muscular, tá bom? Então, tanto a questão dos processos inflamatórios como a atividade de células satélites, que inclusive estão interconectadas, a literatura científica converge para esse ponto. Fala, não, isso realmente é um fator que acontece, tá? E é uma resposta do dano muscular ao exercício, tá? Beleza? Agora, produção de GF1. Eu vou relembrar, tá, que o GF1 ele é um hormônio anabólico poderoso, ela tem uma relação direta com o crescimento muscular, entendeu? Ela, por meio dela, né, quando ela se conecta aqui aos receptores, aqui na célula muscular, ela libera uma cascata, né, uma sinalização de cascata bioquímica que vai culminar, né, a síntese proteica, vai levar ao processo de síntese proteica pela via da P3KHT, mTOR,
tá? Ele também tem relação com a VMAPK, como a gente conversou agora há pouco. Enfim, ou seja, o IGF-1 é um hormônio que realmente tem relação com a hipertrofia muscular, ok? Ok, isso aí a gente já sabe, isso aí está pacificado. Entretanto, o que a gente vê? Que a literatura diverge. Em alguns autores, eu trouxe aqui um estudo, por exemplo, que mostra que o IGF-1, tá? Ele aumenta significativamente, tá? No exercício excêntrico. Consequentemente, o que a gente pode pensar? A atividade excêntrica, o exercício excêntrico, ele leva a maior dano muscular. Se a atividade excêntrica, o exercício excêntrico, aumenta o IGF-1, aumenta mais do que a fase concêntrica, então, consequentemente, o dano muscular aumenta mais o IGF-1. Se o dano muscular aumenta mais o IGF-1 e o IGF-1 tem relação com a hipertrofia muscular, consequentemente, o que vai acontecer? O dano muscular vai levar a um maior processo de hipertrofia muscular. Ponto. Né? Essa é a lógica do jogo. Mas tem outros estudos, como esse, que não viram um aumento significativo de IGF-1 na fase excêntrica com relação à fase concêntrica e isométrica. Ou seja, então, se não tem diferença, então não seria um ponto relacionando o dano muscular com o aumento da hipertrofia muscular. Ok? Então, nesse ponto, a literatura diverge, diferentemente dos processos inflamatórios e também da ativação das células satélites. Ok? E o edema celular, que é um inchaço, tá? Ele ocorre dentro das células musculares devido ao acúmulo de fluidos e proteínas plasmáticas após o exercício. Bom, pensa aqui, ó. Você tem aqui a célula muscular. Beleza? Isso aí eu já falei, inclusive, na área de tensão mecânica. Se eu não me engano, foi estresse metabólico. Mas você realiza atividade física. Isso aí aumenta o inchaço celular. Isso aí vai levar uma pressão interna na parede celular, que aí a gente tem alguns receptores como as integrinas, por exemplo, que elas vão sentir essa tensão na parede celular e ela fala assim, ó, não pode romper não. Vamos reforçar isso aqui. E aí vai reforçar a parede celular, tá? Aumentando a síntese proteica e também levando ao processo de hipertrofia muscular. Então, basicamente, o mecanismo é esse, né? Ou seja, a célula interpreta o aumento da pressão contra a sua membrana e o citoesqueleto como uma ameaça à sua integridade. É exatamente isso. Isso desencadeia uma cascata de sinalização que leva ao reforço de sua estrutura, ou seja, aumento da síntese proteica e a diminuição da degradação proteica. Ótimo, excelente. Isso aí a gente já sabe que acontece, tá? Porém, embora eu tenha estudos que demonstrem, tá, o aumento da circunferência de braço, no caso desses estudos, né, o aumento da circunferência do músculo, o aumento da área do músculo, atribuído ao edema após o exercício, né, verificou aqui o aumento de 9% na fase excêntrica e outro de 4,3 centímetros de aumento na fase excêntrica. Até o momento, nenhum estudo avaliou diretamente o efeito do inchaço celular mediado pelo dano muscular no crescimento muscular. Ou seja, gente, a gente não pode inferir que o inchaço celular causado pelo dano muscular é um fator que, isoladamente, contribui para a hipertrofia muscular. Entendeu? Então, a gente não tem isso na literatura para falar, ó, não, beleza, eu lesionei o músculo, né? Eu causei um dano no músculo, isso levou a um inchaço celular, e esse inchaço celular vai levar ao aumento da hipertrofia muscular. Não, a gente não tem isso. A gente não tem essa influência direta ainda definida na literatura. Isso aqui é uma hipótese. Eu tenho estudos que mostram, mas a gente não pode fazer uma relação causal, né? Ou seja, isso aqui causou isso. Ok? Então tem que ter muito cuidado. E aí a gente entra numa parte da aula sensível, bem importante, que seria o uso de anti-inflamatórios e a hipertrofia muscular. Ou seja, eu posso tomar um anti-inflamatório depois que eu treinar, ou isso vai diminuir os meus resultados. Né? Muita gente fica assistindo dor, um monte de dor aí, por um tempo e não toma anti-inflamatório porque não quer catabolizar ou não quer diminuir o seu resultado na academia e tudo mais. Será que é bem assim? Tá? Os anti-inflamatórios não esteroides, né, como ibuprofeno e aspirina, por exemplo, são medicamentos amplamente utilizados para aliviar a dor e reduzir a inflamação. Ok. Elas atuam inibindo enzimas ciclooxigenases, COX, tá? Que elas são responsáveis pela produção de prostaglandinas
Que as prostaglandinas são o quê? São os mediadores importantes da inflamação. Quando ocorre a inflamação, as prostaglandinas eles são mediadores importantes. E no processo de hipertrofia muscular, elas possuem influência na resposta adaptativa após o exercício. Isso é importante. Ou seja, eu tenho uma lesão, um dano muscular que vai levar a uma resposta inflamatória, como a gente viu. E essa resposta inflamatória ela é importante para a resposta adaptativa ao exercício. Ou seja, para que nosso corpo consiga se adaptar ao exercício e a gente diminua o dano muscular e aumente o processo de hipertrofia muscular. Ótimo. Ou seja, se eu tomo um anti-inflamatório, consequentemente eu estaria diminuindo essa resposta adaptativa ao exercício. Ou seja, aquilo que eu conquistei no exercício eu iria perder. Essa é mais ou menos a lógica das pessoas que não utilizam anti-inflamatório quando estão praticando atividade física, quando estão treinando. Tá? Mas vamos lá. Vamos entender o que a literatura fala. Esse estudo aqui, tá? Jovens adultos, lá, 18 a 35 anos, utilizaram 1.200 mg por dia de ibuprofeno por 8 semanas. Quero que vocês prestem bem atenção. 1.200 mg por dia, mais de 1 grama por dia de ibuprofeno por 8 semanas. Quem que usa isso, gente? Assim, situações normais, quem que usa isso? Né? E eles verificaram que prejudicou o ganho de massa muscular. Quem tomou essa quantidade de ibuprofeno por 8 semanas. Tá? Prejudicou, ou seja, quem tomou só aspirina, ela teve um ganho maior do que quem tomou ibuprofeno. Não é que não ganhou quem tomou ibuprofeno, mas ganhou menos. Porém, em 2011, esses pesquisadores avaliaram que 400 mg por dia, ou seja, um terço da dose de ibuprofeno por 6 semanas, não afetou o ganho de massa muscular. Uai! Afeta ou não afeta? Bom, a gente já consegue ver aqui que a dose tem um fator importante, né? Tem um fator importante. E aí, continuando, os mesmos pesquisadores lá do primeiro estudo, né, que utilizou essa mesma quantidade de ibuprofeno por 8 semanas, eles foram avaliar o seguinte, beleza, naquele estudo lá prejudicou a hipertrofia muscular, mas como que prejudicou? E eles tiveram uma surpresa, falando, gente, essa quantidade de ibuprofeno por 8 semanas, ele não prejudicou as vias de sinalização para hipertrofia muscular, não. Eles não prejudicaram isso, tá? Ou seja, gente, essa quantidade de ibuprofeno, ela afetou a hipertrofia muscular, mas não pelas vias de sinalização da hipertrofia, sinalização de proteica, tá? Não por isso, mas pelas vias, tá? No estudo, se for entrar mais em detalhes, pelas vias mais catabólicas. Eles foram mais nesse sentido. E para finalizar, esses autores utilizaram essa mesma quantidade de ibuprofeno por 12 semanas em indivíduos idosos e aumentou a massa muscular. Olha que interessante. Bom, o que a gente pode trazer de todas as informações que eu trouxe? Primeiro, utilizar o anti-inflamatório de forma aguda, tá? Ali, tô com uma dor de garganta, tô com alguma dor no corpo ali, por conta de alguma doença ou algo do tipo, não vai interferir na hipertrofia muscular, gente, tá? Até porque quando a gente tem alguma inflamação, esses estudos não avaliaram isso, mas se a gente tem alguma inflamação no corpo, os anti-inflamatórios eles vão ser direcionados para essa inflamação, para esse processo inflamatório. Tá? Esses estudos não avaliaram isso. Então, por exemplo, estou com uma dor de garganta. Posso tomar um anti-inflamatório? Isso vai interferir no meu processo de hipertrofia muscular? Não, não vai interferir. Se interferir, vai ser algo pouquíssimo significativo. É muito melhor você ter uma sensação, uma saúde melhor, um maior bem-estar e conseguir treinar melhor do que você ficar sentindo dor e não tomar porque você tem ali aquele ganhozinho, alguma coisa assim, minimamente significativa de hipertrofia muscular. Começa daí, tá? E além vem de outras situações. O anti-inflamatório ele teria um maior impacto em indivíduos jovens, adultos, do que em idosos. Por quê? Porque os idosos eles já possuem um processo de inflamação crônica relacionado com a idade. Então, esse ibuprofeno, esse anti-inflamatório, reduziu esse processo de inflamação. Esse processo de inflamação atrapalha a hipertrofia muscular. Como ele tirou isso que atrapalha, melhorou a hipertrofia muscular. E ainda tem a situação, a depender da pessoa que vai ser utilizado, ou seja, da faixa etária que vai ser utilizado. Em resumo, pode tomar o seu anti-inflamatório ali, desde que prescrito e desde que de forma aguda, tá? Para as suas situações relacionadas à saúde. Isso não vai interferir. Tá? O que mostrou aqui que interferem são doses muito altas de anti-inflamatório por um tempo muito longo.
tá? E não quer dizer que a pessoa perdeu, quer dizer que ela ganhou menos massa muscular, tá ok? Beleza? Mas lembre, tem que ser prescrito. Foi prescrito pelo médico? Toma, pô, toma, tá? Pensa na sua saúde, no seu bem-estar. Então, como conclusão, o dano muscular induzido pelo exercício não é uma lesão grave, mas sim são microlesões nas fibras musculares, que eles são mais acentuados naqueles treinos não habituais, que nem eu falei, quando você vai começar, vai pegar uma planilha de treino pela primeira vez, ou entrou agora na academia, ou vai fazer uma primeira aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu, sei lá, tá? E em excesso, esse dano muscular pode ser contraproducente. À medida que a gente vai treinando, menor é a sensação de dor, né? O efeito da sessão repetida, né? Como a gente viu. Menor é a sensação de dor, nosso corpo vai se adaptando, tem a questão neural, que é importante. A hipertrofia é potencializada com a diminuição do dano muscular ao longo do tempo. Como a gente vai se adaptando, vai diminuindo o dano muscular, a nossa energia que ia ser transferida para o dano muscular, a gente vai ser, para reparar o dano muscular, a gente vai utilizar para a síntese proteica, para a produção de novas fibras musculares. Tá? Os processos inflamatórios e a ativação das células satélites elas possuem um bom respaldo na literatura científica para a hipertrofia muscular, ou seja, a literatura converge nesse sentido, diferentemente do aumento da produção de GF1 pelo dano muscular, que a gente tem resultados divergentes na literatura científica. Tá? E tem um outro ponto que eu não falei. Não é porque tem um aumento agudo de GF1 que isso aí quer realmente dizer que vai ter um efeito significativo na hipertrofia muscular. O que a gente mais vê na literatura científica, por exemplo, é que aumentos agudos induzidos pelo exercício de testosterona, GF1, GH, eles não teriam correlação direta com ganho hipertrófico. Ou, se tivesse algum benefício, ele seria pouco significativo ou modesto. Tá? Ainda tem esse ponto. Não existe estudo até o momento que demonstre a relação do dano muscular levando ao inchaço muscular e o seu resultado direto na hipertrofia muscular. Até o momento que eu estou falando, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que no futuro surja. Tá? E o uso de anti-inflamatórios, se utilizados para finalidade específica e correta de forma aguda, não tende a impactar de forma significativa a hipertrofia muscular. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber disso. Como eu falei, vejo muitas pessoas que deixam de tomar um anti-inflamatório porque não querem perder o benefício lá do treino na hipertrofia muscular, adaptação ao treino, enfim. E, na verdade, são pessoas que, assim, muitas vezes nem treinam direito, sabe? Treinam meia boca, nem tem essa quantidade de massa muscular toda, enfim, tá? Ou seja, deem importância ao seu bem-estar, à sua saúde, ao seu bem-estar. A gente já viu aqui que a influência não tem influência se for utilizada dessa forma. E se tiver, ela é pouco significativa, ok? Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a quem esteve aqui, né, acompanhou essa aula até o final, a quem vem acompanhando o canal. Aceito também sugestões de temas, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, tá? Deem feedbacks, a gente sempre quer melhorar ao longo do tempo, sempre tem o que melhorar, isso é importante, as críticas são importantes também. Espero que vocês tenham gostado e que permaneçam aqui. Em breve teremos aí uma nova aula, um novo assunto aqui no canal, tá ok? Muito obrigado, pessoal!